Deixa eu iniciar aqui, assim que começar eu te aviso. Estamos ao vivo. Ok. Boa noite, então, para todos que nos assistem na nossa sala virtual, todos que assistem aí no Facebook. E hoje a gente vai encerrar o nosso ciclo de palestras sobre o Ano Novo Judaico, com o título do Yom Kippur, trabalhando a ideia do Yom Kippur. Novamente, eu vou só iniciar rapidamente falando, assim, algumas coisas. Primeiro, sobre o nosso projeto. Isso é promovido pelo nosso projeto de extensão Hebraicando, que foi criado ano passado com o objetivo justamente de divulgar a cultura judaica, a língua hebraica, mas fazer também os diálogos necessários e bem-vindos que a academia também precisa, né? E a gente criou esse projeto. Esse ano, por conta da pandemia, a gente teve que dar uma freada e a gente reiniciou as atividades agora com esse ciclo de palestras. E a gente vai fazer agora, no final de novembro, a gente vai fazer o congresso, nosso segundo CBF, que é o Congresso de Estudos Bíblicos em Foco, totalmente online. Então, se preparem que aí nos próximos dias a gente vai começar a divulgar. Eu quero agradecer, na verdade, os co-palestrantes, porque eles me ajudam em tudo, na elaboração dos slides, na elaboração dos textos, tudo, a Vitória, o Wellington, então agradeço imensamente. Agradeço também aos parceiros da equipe, né? O Kleber, que está sempre, assim, disponível, e agradecer também à direção do Instituto de Letras, que tem sido incansável aí nesse período de pandemia, tentando atender os professores, atender os alunos, assim, e os problemas não são poucos, né? A gente agradece, assim, imensamente, e pelo incentivo que tem dado aos professores de desenvolverem atividades, isso tem sido muito bom. Agradecer a presença de todos vocês, porque sem vocês a gente não teria sentido aqui, né? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Eu faço uma ressalva, porque eu sempre começo a palestra morrendo de medo, porque é muito estranho, de fato, a gente falar para o computador, mas quando eu começo a compartilhar a tela, eu fico mais apavorada ainda, porque eu não vejo ninguém, só vejo o programa que eu trabalho com, o programa de slides. Então, eu fico falando para o computador, isso é totalmente, assim, impensável, e até eu começar a pegar o gosto, eu fico muito nervosa com relação a isso, mas é um prazer, né, estar aqui. Também faço uma ressalva com relação a esse ciclo de palestras, porque, embora a gente trabalhe com temas judaicos, e a gente está trabalhando com temas judaicos, com a questão do Ano Novo, a gente não faz uma perspectiva de levar as pessoas ao judaísmo, ou tirar alguém do judaísmo, não tem nada a ver isso. Eu só estou fazendo esse comentário porque na verdade, a gente tenta aprender um pouco mais da cultura para entender muitas coisas melhor, né? Para entender o mundo que nos cerca melhor. E, por outro lado, também a gente aprendendo a riqueza também de um grupo, de uma comunidade, de um povo como é o povo judeu, a gente também aprende também a gostar mais do outro, né? Isso é uma coisa muito importante na nossa caminhada. Quando a gente começa a olhar para o outro, não com aquelas fantasias que colocam na nossa cabeça, mas olhar com respeito e com admiração que o outro merece. Então, a gente vai conversar sobre muitas coisas aqui, sobre o judaísmo, sobre a realidade judaica, e vai fazer aí as pontes necessárias com
culturas que derivaram do judaísmo, enfim. Então, vou compartilhar a tela. Agora vai ser o momento que eu vou começar a ficar nervosa, né? Porque agora eu não vou ver vocês e vocês vão continuar me vendo. Então, vamos lá. Compartilhar aqui a tela dos slides para a gente poder trabalhar. Ok. Tem que abrir o programa que eu sem querer fechei. Vamos lá. Então, o dia de hoje, a gente já fez aí a nossa introdução com relação ao projeto. O dia de hoje a gente vai trabalhar com o tema do Yom Kippur, que é o ponto máximo desse ciclo de Ano Novo. A gente até vai conversar mais adiante que exatamente esse ciclo não termina aqui com Yom Kippur. A gente, na verdade, vai encerrar o ciclo com esse tempo, porque Yom Kippur é o ponto máximo dessas celebrações de arrependimento, de volta, enfim, e que traz uma riqueza imensa. Mas é muito interessante que a gente acaba vendo que outras festas que vão se seguir agora ao Yom Kippur, que aconteceu, na verdade, no dia 27 e 28, né? Eles também trabalham com esse tema do Êxodo, né? Esse tempo que a gente veio trabalhando. E a gente fez 2 outras palestras anteriormente. Uma, a gente trabalhou com as Silihot. As Silihot são exatamente o período que é um preparatório, né? A gente trabalhou falou muito sobre o momento que antecede a cerimônia de Rosh Hashanah, propriamente dito, que é o Ano Novo Judaico, que marca no dia 1º de Tishrei. Depois, os dias que se seguem ao Rosh Hashanah, ele continua com essa expectativa das Silihot, porque continua a clamar a Deus a misericórdia, que perdoa os pecados, até chegar 10 dias depois do Ano Novo, tem o Yom Kippur. Então, a gente trabalhou com com esse ciclo, que é importante que uma festa não é festa, né? Uma celebração está exatamente ligada a outra. As cerimônias se ligam, elas, na verdade, acontecem num contexto e que são importantes, né? Vamos lá. A base do Yom Kippur, aí a gente tem a palavra Yom Kippur, significa dia, Yom, Kippur vem de expiação, né? Do expiar os pecados, né? De perdoar os pecados, daí essa ideia do dia do perdão, de eliminar esses pecados, né? E que a gente vai, então, traduzir e falar, muitas vezes a gente usa a expressão dia do perdão, mas a gente também costume usar a palavra em hebraico mesmo e tem esse significado. Vamos lá. Aí é uma tela muito bonita, um quadro muito bonito mostrando, inspirado nisso. E aí a gente vai pensar assim, qual é a base do Yom Kippur? A base do Yom Kippur está dentro daquelas ideias que a gente trabalhou quando a gente falou nas Silihot. A gente disse que ao iniciar o último mês do ano judaico, Elul, né? Exatamente, não necessariamente o último mês, porque a gente viu que o primeiro mês não seria exatamente o Tishrei, né? Que é esse que inicia com Rosh Hashanah. A gente, então, começa as cerimônias, na verdade, um mês antes, né?
E tudo isso celebra o evento lá que é narrado em Êxodo 32 a 34, que é quando Moisés sobe para ir para pegar as tábuas da lei, e aí o povo vê que Moisés está demorando, pede para o irmão de Moisés, Arão, fazer um bezerro de ouro, etc. e tal. E aí toda a confusão que isso gera, né? E Moisés vai pedir perdão a Deus, até culminar exatamente 40 dias. Moisés subiu e ficou no monte para pegar o segundo livro da lei, as segundas tábuas, que ele tinha quebrado a primeira por ocasião da descida, ele nervoso porque viu o povo adorando o bezerro de ouro, então ele quebra, então ele sobe. Nessa subida há toda uma narrativa de perdão, um comprometimento de Moisés com o povo, Moisés dizendo que se Deus não perdoasse, que cortasse ele também do livro da vida, até que Deus sela dizendo, está apagado tudo, está esquecido tudo. Vamos ler lá em Levítico 23, 26 a 32. Vamos ver se dá para acompanhar a leitura. Aí, os meninos podem ler aí para mim. Deixa eu tirar essa tarja. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas. E oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada de seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês à tarde, e de uma tarde à outra celebrareis o vosso sábado. Pois é, essa ideia do que é apresentada aí é exatamente a ideia do dia do perdão. Então, seria um feriado, um grande sábado, uma grande celebração de sábado, sem trabalho, sem aflição à alma, mas exatamente, e que deveria ser tirado todo pecado, e que essa celebração deveria ser para sempre celebrada. Então, aí a gente tem a base para a celebração de Yom Kippur. Aí, na semana passada, alguém nos comentários falou assim, os judeus, eles acreditam numa vida após a morte? E, na ocasião, eu dei uma resposta, assim, até rápida. Por quê? Porque eu fiquei pensando assim, é bem interessante a gente falar isso, porque a gente está falando em Yom Kippur, a gente está falando que Deus vai... A gente falou que em Rosh Hashanah a gente celebra também a escrita do nome no livro da vida. E que no Yom Kippur, na verdade, não haveria uma escrita, mas uma confirmação. Bem, vamos lá. Se eu estou falando que tem um livro da vida, e eu espero que o meu nome esteja lá, escrito e selado, isso significa, de fato, que o judaísmo crê na vida após a morte. Mas o negócio é entender como se crê nisso. Então, a gente só vai conversar rapidinho sobre isso, para que a gente possa entender também, gente. Porque todo esse momento, para que eu preciso de tudo isso? Qual o resultado que eu espero? O que eu espero dessa ideia de vida após a morte? A gente sabe que em qualquer crença, isso não é um ponto assim unânime, que a gente vai ver várias dimensões diferentes, vários olhares diferentes para a mesma situação. A gente vai tentar pegar aqui uma ideia e até ver devidas vertentes, ok? Para a gente entender qual o sentido exato desse Yom Kippur, né?
Porque, aliás, o Yom Kippur, ele é interessante, porque a gente até conversou isso, né? Até a pessoa que se diz assim, eu não sou religioso. Eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, eu sou ateu. E ele, de fato, ele não fazia, ele vinha feriado judaico, ele estava lá. Yom Kippur, ele não estava na faculdade. Ele dizia que ele não iria. Ele se dizia ateu, mas esse momento ele não abria mão. Olha só que interessante. Esse dia é de tal forma tenebroso, temeroso, que há uma conscientização com relação a isso. Aí eu fui buscar algumas ideias que vão lembrar para a gente a ideia da vida, do que é essa vida após a morte para o judeu. Bem, primeiro eu resgatei até uma ideia que tem até num textinho de Moacir Scliar, tem um conto que ele fala sobre o seio de Abraão. Aí nessa escultura, a gente está vendo exatamente a escultura é o seio de Abraão. Você vê aqui Abraão, aqui ele tem um pano, ó, o pano ao seu colo, e aqui ele tem as almas. Essa ideia, que é uma ideia que traz conforto, né? A gente costuma... eu já ouvi assim, você fala assim, a pessoa ela descansou, alguma coisa assim, e fala assim, ele está no seio de Abraão. Ou, por exemplo, existe... se fala muito na igreja cristã de que voltou à casa do Pai. Então, essa ideia de conforto, expectativa, né? Essa expectativa de conforto. Essa expressão, seio de Abraão, ela vai aparecer na literatura do período do Segundo Templo, mais ou menos entre 570, 500 antes de Cristo, até 70 depois de Cristo, tá? E assim, bem interessante, vamos entender por que se cria essa ideia do seio de Abraão, né? Na verdade, alguns textos não falam só no seio de Abraão, eles falam também de Abraão, Isaac e Jacó. Ambos, aqui nessa pintura, a gente vai ver que eles têm o pano e aqui as almas. A ideia do seio, até o Moacir Scliar, ele brinca com essa ideia no texto dele, a gente fica pensando assim, o peito como se fossem mamas de... Não, a ideia é como se ele recostou ao peito. Algumas... dá uma ideia de conforto, de consolo. Na época da celebração do Pêssar, se fala muito que as pessoas elas devem sentar recostadas na Páscoa. No quadro cristão, você vê o discípulo recostado ao peito de Jesus. Essa ideia de conforto, você está encostado ao peito, e isso traz uma ideia interessante, mas aí você poderia dizer assim, isso é simplesmente um consolo que é dado à pessoa? Bem, assim, uma das primeiras noções, a gente vai ver as noções relacionadas a essa ideia do seio de Abraão, ou de Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai ver na literatura judaica desse período do Segundo Templo, que, na verdade, são literaturas consideradas, que são chamadas de pseudepígrafas ou apócrifas. A gente vê aí alguns nomes relacionados a ela. Uma delas, que é o Quarto Macabeus, que não está na Bíblia Católica. A Bíblia Católica traz o primeiro e segundo Macabeus. O terceiro e o quarto, ele está na Bíblia Católica Ortodoxa em anexo. Eu, na verdade, eu consultei ele nesse livrinho, aqui os apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia, são 3 volumes, e da editora Fonte Editorial, e ela traz o livro do Quarto Macabeus. O Quarto Macabeus ele é mais filosófico, mas ele vai trabalhar sobre uma história que aparece em um dos livros de Macabeus, que é uma história da Ana. A Ana tinha 7 filhos,
Então, ela foi, então, confrontada para que eles se ajoelhassem diante lá do representante lá do exílio, e ela se negou. E o que fizeram com Ana? Eles mataram um por um dos filhos dela, na frente dela. O mais bonito é que o livro conta que os filhos não temiam quando viam que o outro tinha sido morto. E eles, na verdade, eles não arredaram o pé, não pecaram. Essa ideia, o livro de Macabeus, ele vai trabalhar essa ideia para valorizar o sacrifício dos mártires. Olha, gente, quando a gente fala na literatura apócrifa, pseudepígrafa, a gente vai dizer assim, é material que não está na Bíblia, eu não quero ler. Não, pelo contrário, quando a gente estuda as ideias, quando a gente vai estudar, e principalmente a gente vai estudar a própria Bíblia, né? Você vai estudar o Antigo Testamento, é interessante que a gente leia, procure nesses textos o pensamento do povo nessa época. Porque a gente tem um interstício entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente tem um buraco ali. E o que preenche esse buraco? É justamente toda essa literatura que vai sendo feita. E mesmo depois do Novo Testamento, quando ele é encerrado propriamente no cânon, muita literatura vai surgir que vai também fazer com que a gente entenda por que certas ideias, certos pensamentos surgiram. Essa ideia do seio de Abraão, de estar de ter esse consolo, vai aparecer nessa época, e justamente para valorizar a ação dos mártires. Olha, morreram, mas estão, olha só, é o troféu. O grande troféu é estar no seio de Abraão, de Isaac, de Jacó, como aquele que recosta que recosta como um sinal de poder, com um sinal de respeito. Então, olha só, eu tenho o meu consolo, eu não morro e simplesmente fico para lá. Olha só como é bonita a ideia que a gente vê aqui, olha só, eles, na verdade, não estão jogados, eles estão arrumadinhos dentro do pano, eles estão sendo guardados e cuidados. Essa ideia é muito bonita e na verdade, a partir daí a gente tem, inclusive de outras fontes rabínicas, inclusive o Talmud vai trazer também algumas ideias nesse sentido, corroborando essa ideia. Tem um texto do Talmud que vai dizer que no mundo vindouro, Abraão fica no portão do inferno, não deixando que nenhum que carregue o selo da aliança entre lá. Então, ele, na verdade, ele está protegendo aqueles que são fiéis, aqueles que são que mantêm o coração firme em Deus. É uma ideia bonita, mas aí vamos ver lá. A ideia poderia ser, então, a ideia do seio de Abraão, um eufemismo? O que é um eufemismo aí? Eu sei que alguns vão dizer, eu sei, outros vão falar assim, eu não sei o que é. Por exemplo, quando você diz assim, a pessoa morreu, eu não quero dizer, eu falo assim, olha, a pessoa agora descansou. É uma forma que eu falo simplesmente para aliviar uma situação que é ofensiva. Simplesmente eu transformo até numa ideia bela. Olha, ele não morreu, ele não foi, voltou para a casa do pai. Essa ideia do seio de Abraão, ou quando a gente fala voltou para a casa do pai, essas ideias todas, elas são eufemismo? Bem, quem vai ajudar a gente a responder isso vai ser um outro texto, e agora, gente, um texto do Novo Testamento. Por quê? O que acontece? Até o Abraham Geiger, que foi um teólogo judeu, fundador do judaísmo reformado, ele próprio leu essa parábola, que é uma parábola falada por Jesus,
entendeu que o servo, o Lázaro, na verdade, era o servo de Abraão, né? Bem, peraí, eu vou lembrar para vocês como é que é a parábola, vamos ver? Então, tem aqui o texto. Lê aí para mim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho. Opa! Leitura expressa. Abre o texto da Bíblia e lê para mim, porque eu não controlei o tempo. 16, 19, né? É. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão, o Lázaro, no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora esse é o consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja só, esse texto, ele vai acabar explicando para a gente, mostrando o que é qual era essa visão no século I. Aí a tradução que ela lê, a Vitória lê uma tradução que fala sobre o inferno, que o homem rico acaba no inferno. Em outras versões vai trazer como mansão dos mortos, ou vai trazer a forma Hades. Bem, Hades, Sheol, você já ouviu falar sobre isso, né? Ou seja, aí o que a gente percebe nesse texto é que diz um lugar que seria o lugar dos mortos, e teria o seio de Abraão. Entre esses dois teria um abismo, e que não daria para um passar de um lado ou passar para o outro. Essa ideia é interessante porque vai mostrar que existem dois pontos diferenciados. Agora, a gente ainda precisa entender como é que era. A gente entende com isso, por exemplo, que seio de Abraão não era um eufemismo. Era, de fato, um lugar. Era, de fato, algum lugar onde se tinha um consolo. Por outro lado, o rico estava num local que ele não tinha paz. Há algumas ideias que a gente acaba tirando das leituras da Bíblia, que a gente vai ver. Por exemplo, a gente vai ver a palavra Hades e Sheol referente a esse mundo dos mortos, a mansão dos mortos. E a gente vê até uma outra expressão que é o Guiena, né? O Guiena, ele era na verdade, em hebraico, Ben e Non. Guiena. Daí saiu a ideia do Guiena, que, na verdade, era um espaço que havia fora do templo, era o vale o vale de Ben Hinnom, onde, na verdade, era tipo lixão, onde se jogavam mortos, onde vivia lá o tempo todo em queima, né? Faziam sacrifícios de humanos, de bichos, os sacrifícios pagãos, tudo fora dos muros de Jerusalém.
E há muita comparação de que ali há uma representação muito concreta ali do que seria o inferno, a ideia do inferno como um local de angústia, um local de deteriorização, alguma coisa nesse sentido. Bem, já estamos avançando um pouquinho mais para entender, que ainda está o final, para entender exatamente qual é essa perspectiva que se pensa em Yom Kippur. Bem, se pensa o seguinte, o corpo e a alma, eles são uma unidade, tá? Você vive aqui, o que a gente vê é o corpo unido à sua alma. O que acontece quando se pensa na morte é que o corpo, na verdade, se separa da alma, tá? E é preciso, essa alma, ela liberta, ela também vai se adaptando a um momento diferente, onde ela vai chegar ao consolo. O corpo, ele vai ser deteriorado. O judaísmo, ele tem assim, uma série de ações que se faz com relação ao luto, que são assim, bem bonitas, né? Porque, por exemplo, se celebra, não celebrar no sentido de fazer alegria, né? Mas se vive o momento de morte, o enterro, e depois os 3 primeiros dias são de um luto severo, depois dos 7 dias, já incluídos esses 3, os outros 4, né? O luto já não é tão severo, tem os 30 dias, tem 3 meses, tem 11 meses, tem 1 ano, e o que se acredita é que com 1 ano, a pessoa enlutada, ela tem que já ter se desvencilhado vivido esse momento de luto, né? Desvencilhar não é bem a ideia. Viver o momento de luto. Por outro lado, o corpo também se entende que todo esse processo de preces, de oração, ajudam para que a alma também se separe desse corpo. Então, ela está arraigada a essa ideia de corpo e ela consegue se separar com 1 ano, né? E que, a partir dos aniversários que vai se fazendo, Arzait, que vai se fazendo de cada ano de falecimento, a alma vai chegando a um status ainda maior na presença de Deus, de paz, de consolo, enfim. Outro dia, o Shmuel Lemley, que trabalha, né, com essas questões cabalistas, ele fez um artigo para o Jornal Extra, que foi até bem interessante, que ele fala sobre o Zohar, sobre a visão, exatamente sobre essa questão da morte. E ele coloca que a alma tem 3 aspectos oníveis, né? Ela tem o Nefesh, que a gente traduz como alma, o Ruach, que é o espírito, e teria o Neshama, que também seria alma, né? Na hora da morte, segundo o Zohar, 30 dias antes da pessoa morrer, a alma já começa a se desprender do corpo. Então, o motivo da alma é só uma desculpa para que cele esse desprendimento, né? E o que acontece? 2 níveis mais elevados da alma, que são o Ruach e o Neshama, eles transcendem, eles se elevam. Mas o Nefesh, ele fica grudado a esse corpo e ele tem dificuldade de sair. Olha, mal comparando, assim, para a gente poder ter uma visão, que às vezes essas coisas são difíceis de pensar. Eu não sei se vocês já viram o filme Ghost, né? Isso eu falo em homenagem à minha irmã, porque ela adora esse filme. E no filme Ghost, o personagem principal, ele morre, e ele, na verdade, ele tem a dificuldade de se desvencilhar daquela realidade material, até que em determinado momento ele consegue soltar. Algo mais ou menos assim. É como se a alma ela tivesse também que se acostumar a viver longe do corpo. Enquanto isso, gente, o corpo está se deteriorando.
né? O corpo está lá se decompondo, se consumindo, e assim vai, vamos lá. Yarzeit, que é o aniversário a cada ano. Bem, o que seria, então, a ideia, assim, de paraíso, de seio de Abraão? A ideia, gente, está ligado ao Gan Eden. Gan, jardim, jardim do Éden, todo mundo já solucionou. É onde se fala que é o paraíso, né? Na verdade, a expectativa judaica é de voltar ao paraíso. E o que seria o paraíso? Seria um local de santidade, de purificação, de esperança e, acima de tudo, da presença de Deus, né? Há no judaísmo uma ideia de que a alma precisa ser purificada, porque senão você vai dizer assim, qualquer pessoa vai para o Gan Eden, vai para o paraíso. Sim, aquelas pessoas que se dedicam mais à santidade, que vão tentar passar por todos esses processos de purificação. Olha a gente chegando aí ao Yom Kippur, a esse momento de Selihot e tudo mais. As pessoas que vão deixando essas coisas para trás, elas vão conseguindo fazer essa limpeza, elas vão chegar mais próximos de Deus. Há uma crença no judaísmo de que é possível até que a alma não consiga exatamente chegar a esse Gan Eden e que precise retornar, porque precisa cumprir os ideais da Torá, o cumprimento das leis da Torá. Então, que às vezes é necessário voltar. Aquelas pessoas que acabam não olhando para si, não percebendo os seus pecados, não buscando uma purificação. Então, existe, sim, uma ideia de mérito, nem todo mundo exatamente vai chegar ao Gan Eden da mesma forma ou do mesmo jeito. Mas se entende que quem não chega e fica nessa ideia da purificação, que alguns vão até associar a ideia do purgatório, mas há controvérsia dizendo que não é a ideia do purgatório católico, que não ficaria por mais de um ano, justamente por causa dessas preces que são feitas, né? Não há exatamente uma coordenação assim, na verdade, não é que não haja uma coordenação, há pensamentos diferentes, não há uma unanimidade de dizer, todos pensam assim, todos pensam dessa forma. Então, existe a crença de que pode voltar para tentar se acertar ou fazer alguma coisa que deixou de ser feita e assumir um outro corpo, ou então, não. Bem, deu para entender mais ou menos, né? Na verdade, aí o que a gente está dizendo é que não teria exatamente um inferno, exatamente não seria uma coisa eterna, ele seria, na verdade, um espaço de purificação, e que talvez a pessoa precisasse vir ao voltar em outro corpo para poder restaurar as coisas que não pôde fazer. Aí a ideia que eu falei, Gehenna, desculpa aqui, Gehenna, que é usado, era, na verdade, Ge-Vale, de Ben, do filho de Inon. E era esse local, que hoje em dia, esse local fora de... Se você procurar lá no Google, o Geinon, ele é um local lindíssimo, né? Não tem mais aquela ideia horrorosa. Eu fiz a comparação do lixão, que talvez seja a coisa mais próxima que hoje a gente tem de pensar num local de detritos, lá nos tempos antigos, cheirava enxofre, porque vivia pegando fogo, botando fogo naquele local. Daí a ideia aí que foi apresentada. Tá, você vai dizer assim, tudo bem, eu já entendi que existe quem entenda a possibilidade de reencarnação, existe quem não entenda,
Existe quem entenda que as orações é que levarão a pessoa ao céu, que de repente ela vai ficar num estado vai se aperfeiçoando, e as nossas orações, a cada ano a gente fazendo a lembrança, vai nos levar a esse local, a esse paraíso, né? Aí você vai perguntar para mim, e a ressurreição? Crê na ressurreição? Aí a gente vai lembrar dos 13 princípios de fé do judaísmo que foram sintetizados por Maimônides, né? Que foi um grande filósofo do judaísmo. O 13º, ele diz: eu creio firmemente que irá ocorrer um reavivamento dos mortos no momento que agradar o Criador. Louvado seja o seu nome. Quem disse foi Maimônides, e isso daí é recitado, tá? É tipo uma profissão de fé, se acredita nisso. O judaísmo entende que o Mashiach, o Messias, ele está para chegar. O Messias não chegou, gente. Ó. O Mashiach está para chegar. E que a sua chegada selaria o fim dos tempos, tá? E ele faria um novo mundo. É só a gente ver a literatura apocalíptica lá do Antigo Testamento, né, que fala que então o leão vai se deitar junto com o cordeiro, né? E todas essas imagens assim que a gente vê assim bonitas de expectativas futuras, escatológicas, que o Antigo Testamento traz, é essa expectativa que se tem da chegada do Messias, que faria com que seria restaurado o templo sagrado de Jerusalém, o retorno de todos os judeus da diáspora para a Terra Santa, daí todo esse movimento que se faz para que os judeus voltem a Israel, a ressurreição dos mortos, e aí o novo reinado com o 3º templo construído, etc. e tal. Gente, olha, é uma pequena visão que a gente tem aí, porque falar de Yom Kippur, falar de um momento que a gente está dizendo que eu quero selar o meu nome no livro da vida, e eu não sei exatamente que ideia é essa de vida, essa. Aliás, o judaísmo até diz o seguinte, que, na verdade, não existe uma vida após a morte, que a vida, na verdade, não se encerra. O que acaba é esse processo de desprendimento da alma ao corpo. Esse corpo já era quando morre, mas a alma, um dia ela vai retomar um novo corpo. É essa a ideia, tá? Que a gente vai ter aí. Bem, vamos lá, vamos continuar. Deu para entender, então, um pouco da importância do Yom Kippur. E você até conseguiu entender um pouco de todo esse processo dessas festas. Se a gente fala que é necessário uma purificação para eu chegar ao Gan Eden, você já percebeu que esse momento de Selichot, que a gente trabalhou inicialmente, que é da purificação, de dizer, Deus, erramos, olha, responde, nos atende, nos responde, nos atende. Ó Pai do perdão, né? Vem, perdoa-nos, ser misericordioso. A ideia da misericórdia de Deus que é tão forte nessa época. Você já percebeu que o momento que isso é importantíssimo se você pensa nessa expectativa de vida. Então, você tem a Selichot e você tem o Rosh Hashanah, que celebra, então, que o meu nome vai ser escrito no livro da vida. Eu tenho, então, toda a expectativa com o Yom Kippur, a celebração de Yom Kippur, que vai, então, marcar exatamente o meu nome foi confirmado, mais um ano, e se eu viver mais um ano, eu tenho que continuar pedindo a purificação, tentar encontrar aí o caminho de viver melhor, de praticar as leis da Torá. E aí a gente vai a outro momento. Vocês lembram que no início hoje eu falei assim, gente, se acredita exatamente que o ciclo dessas festas não termina exatamente com Yom Kippur. Yom Kippur foi celebrado do dia 27 para o dia 28.
Agora, dia 2 até o dia 9, vai ser celebrada a festa de Sukkot, tá? Sukkot é a festa das cabanas, a festa das tendas, que vai lembrar exatamente do período que o povo estava no deserto. Olha aí o texto do deserto aparecendo de novo. O período que estava no deserto e que viveu na dependência de Deus. Morar na cabana significa estar na dependência de Deus, sabendo que posso não ter nada, mas que Deus vai continuar sustentando. É uma simbologia, toda essa ideia, se constrói até a cabaninha em casa, na varanda, no quintal, aonde quer, para o quê? Para simbolicamente poder falar, se faz as refeições, as orações, se dorme lá dentro quando dá para dormir, porque a ideia é essa, é mostrar a dependência, o cuidado de Deus, tá? E aí vem depois de Sukkot, vem um dia a mais que é celebrado como se dissesse assim, é o Shemini Atzeret, que é o oitavo dia de assembleia, que é como se você disse assim, eu fiquei esses 7 dias aqui na cabana, mas eu quero ficar mais um. Fica conosco, vamos ficar aqui, fiquem conosco para que a gente possa celebrar. Essa ideia a gente vê muito nítida também no Novo Testamento, né? E porque o Novo Testamento traz muita coisa, traz todo o pensamento judaico, gente, da época. E vai, na verdade, se encerrar com a festa de Simchat Torah, a festa que é uma festa alegre, que se festeja a entrega da Torá ao povo. Entendeu agora o ciclo? Moisés subiu para escrever as segundas tábuas, pediu perdão, lá falou, Deus, por favor, ou perdoa esse povo ou me tira também. E Deus diz, olha, vou apagar todos os pecados. Olha também a dimensão disso daí. Não é só alguma coisinha, é como, por exemplo, o católico, quando faz o batismo, ele diz o seguinte, que todos os pecados foram perdoados. Eu não preciso fazer a confissão, porque todos foram ali perdoados. Né? É essa ideia do Yom Kippur. Ali perdoa tudo. E aí, gente, o que acontece? Eu celebro a vida que dependente de Deus no deserto, e eu celebro quando, então, Moisés desce com a Torá para trazer ao povo. Essa festa tem mais um significado, que é como se fosse o fechamento do ano litúrgico judaico. A Igreja Católica costuma fazer isso no dia de Cristo Rei, que antecede o Advento, quando se começa todo o ciclo de novo, o ciclo litúrgico católico, que vai Advento, Natal, tudo mais. Aqui em Simchat Torah se celebra exatamente, nós terminamos a leitura da Torá, as leituras das Parashot, que são as leituras do dia. Católicos fazem a leitura do dia, os luteranos fazem a leitura do dia, de ter aquelas leituras certinhas para cada dia, que é justamente para dar o controle da leitura, né? Tem muita gente que tem até um quadrinho, eu tenho isso, a minha fé a minha devoção exatamente, a minha religião, a gente não faz exatamente, a leitura da palavra é feita pela inspiração, Sim, mas o que acontece? Muita gente vai falar, não, eu estou marcando aqui o tempo que eu estou fazendo a leitura da Bíblia. É um pouquinho isso também, essa ideia, só que existe o calendário, então se renova toda a leitura da Torá, todas as leituras dos profetas e tudo mais, vai se recomeçar aí nesse dia. E entendeu que, na verdade, o ciclo termina aí com a entrega da Torá e a renovação disso. Para a gente, o ciclo vai terminar em Yom Kippur, porque a ideia do perdão e da salvação, exatamente, está aqui. Né? Ao terminar o Yom Kippur, eu vou descansado, se eu fiz das orações, se eu fiz das preces, porque eu sei que isso daí
vai ser capaz de eliminar tudo que eu fiz. Agora eu sou novo para viver uma nova etapa. O Yom Kippur também é bonito, porque ele celebra uma nova etapa. É como se dissesse assim, Deus está dando a oportunidade, olha, estou escrevendo, reescrevendo o teu nome no livro da vida. Estou te dando a oportunidade de ser uma pessoa melhor por mais um ano. Né? E que ano que vem eu não preciso exatamente... eu vou pedir perdão, porque muitas vezes a gente não sabe as coisas porque errou, mas a gente vai caminhando mais junto de Deus, obedecendo aos mandamentos e vai se purificando nesse sentido. Bem, chegamos a Yom Kippur, vamos lá. O que a gente deve observar antes do Yom Kippur propriamente? Antes do Yom Kippur, a gente deve observar algumas coisas. A gente não deve fazer jejum. E por que não, na véspera do Yom Kippur, eu não devo, não posso, é até uma regra, uma lei, não posso fazer jejum. E por quê? O motivo, gente, é claríssimo. Porque se eu vou fazer o jejum em Yom Kippur, e é um jejum o mais severo possível, se eu já faço um jejum anterior para poder me preparar para a festa, eu não vou conseguir alcançar aquilo que é agradável de se fazer em Yom Kippur, propriamente dito. Então, não se deve fazer jejum. Até se diz que deve se fazer uma refeição a mais para que se possa exatamente aguentar essa série de orações, esse momento, que é um momento importantíssimo nessa caminhada. Outra coisa, isso vai visitar o cemitério. Razão agora ficou até mais claro para a gente. Essa ideia de valorizar, porque essa coisa de olhar para aquele que morreu. Lembra que eu tinha falado para vocês que o morto, o seminário é um local de santos, então isso também traz a inspiração. Por outro lado, eu fazer a Yahrzeit, quando eu comemoro a cada ano o ano de falecimento, Yahrzeit significa a vela de luz. Eu deixo brilhar a luz daquela pessoa que se foi, eu deixo a sua memória, e eu vou trazendo as coisas boas, e eu elevo a alma dela, e ao mesmo tempo eu me elevo também, guardando a sua memória. E a outra coisa é banhar-se na mikveh, porque tem essa ideia de purificação. Lembra o que eu falei que era mikveh? Que era tipo uma piscina ou algum lugar que tenha água com fluxo natural. Ih, gente, desculpa. Foi. Aí, o que acontece? Então, tem que ser um local que tenha um fluxo natural de água, né? Uma fonte. Então, para a ideia de que você está se banhando e que está se renovando ali. Então, essas coisas são aprazíveis em época de se fazer antes. Agora, eu vou falar de alguns costumes que se faz que, de repente, você não viu, tá? O primeiro costume que eu vou falar é o Pidyon Caparot, ou a gente fala a escaparota, né? O que é a caparota? A caparota, gente, é uma cerimônia de permuta. No judaísmo, a gente tem algumas ideias que vêm da antiguidade e que, por eu não conseguir cumprir, e para não dizer assim, a Torá passou, tem coisas que eu não aplico, há uma adaptação para se ver o valor daquilo. Então, é preciso pensar no significado. Na verdade, você já vai ver que as escaparotes são assim, uma cerimônia que é diferente, né? Simbolicamente, a gente transfere para um animal, geralmente um galo ou galinha, o peso dos pecados e as consequências desses. Geralmente, ele é realizado por comunidades ortodoxas ou ultra-ortodoxas, tá? As comunidades lá dos Estados Unidos também, as ortodoxas, costumam fazer. Não é um ritual assim novo,
assim, recente, é um ritual antigo. Há descrições desse ritual por Heródoto, mais ou menos do século XV, do século V, antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Os sacerdotes, eles sacrificavam um animal, decapitavam e lançavam no Nilo o animal, fazendo orações para que ele levasse os pecados. Isso no Egito. Com relação ao judaísmo, após o Segundo Templo, e como se houve a extinção, não há mais sacrifício, eles passaram a fazer esse ritual como se fosse um substituto, tá? O que ocorre? Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Se toma um galo, ou para os homens, uma galinha para as mulheres. Se a mulher estiver grávida, são 2 galinhas, uma referente a ela e o ventre. Se faz isso sobre a cabeça das crianças, sobre velhos, como for. E aí a pessoa pega o galo e ela vai fazer as preces, rodando o galo por sobre a cabeça, fazendo uma pequena oração, isso 3 vezes, né? A prece é repetida 3 vezes. E depois esse animal, ele é morto e é doado aos pobres, tá? Vou mostrar para vocês e aí a gente vai fazer alguns outros comentários. Eu quero que você preste atenção aqui, ó. Aqui estão os galos, tá? Aqui, no caso, a pessoa não está podendo fazer sobre a cabeça, e tal, a outra pessoa, então, está passando o galo sobre a cabeça, mas a pessoa está fazendo as rezas, não é a pessoa que está sobre o galo. Ó, ele está repetindo as preces com o galo, tá? Ó, sobre as crianças, sobre a cabeça das crianças. Na verdade, não há você vê que não há uma maldade assim feita pelos bichinhos propriamente nesse momento. O que acontece? Você acabou de ver, esse ritual, ele tem sido assim muito criticado. Hoje que a gente tem uma consciência ecológica e tudo mais, tem sido muito criticado. Por quê? Porque, na verdade, por mais que se diga assim, mas não há sofrimento, o bichinho ele é morto também, segundo os preceitos da religião, ou seja, ele recebe um corte, ele morre na hora. Você também come o bicho não é simplesmente morto e jogado de lado, depois ele é doado para alimentar os pobres. Mas muita gente vai reclamar porque acaba havendo uma correria em cima desses bichos, porque tem que se fazer isso na véspera e, de preferência, na madrugada antes, né? Porque também à noite, né? A gente tem um vídeo na internet que o rapaz fala, olha, vem aqui à noite, depois da meia-noite, que você vai ver aqui. E reclama que os bichinhos ficam amontoados de uma situação difícil, de calor, sem água, nem nada, porque vão morrer. Então, esse ritual, gente, não é feito mais assim por toda a comunidade judaica. Por exemplo, aqui você não viu isso sendo feito. Hoje em dia, se costuma até fazer o seguinte: quem é adepto a mais ortodoxo, né? O que vai fazer? Vai pegar uma quantia em dinheiro e vai dar em substituição ao galo, fazendo essa permuta. Ou seja, eu vou transferir, quando ele passa o animal por cima da cabeça, ele está transferindo os pecados para o animal, tá? Então, é como se dissesse assim, olha, não sei se vocês estão lembrando que há uma outra situação aí que antiga, que vai lembrar um pouco isso daí, né?
muitas comunidades também judaicas vão fazer crítica com relação a essa cerimônia, porque eles vão dizer que, na verdade, não se tem que fazer isso, porque não pode haver sacrifício fora do Templo de Jerusalém. Como não tem templo, não pode haver sacrifício. Isso é importante a gente saber, porque a gente vai dizer assim, não há uma unanimidade de costume, é judeu, então todo mundo faz a mesma coisa. Não, todo mundo não faz a mesma coisa. A gente tem costumes diferentes, tá? O pessoal mais ortodoxo é que vai acabar aderindo a esse costume, mas ele também tem perdido muita força em função dessas questões ambientais e, enfim, tá? Então, esse é um costume que a gente tem. De onde isso vem? Meninos, leem para mim, por favor. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Pois é, já lembrou a ideia aí, né? Isso daí substitui um pouco a ideia do bode expiatório, aí os bodinhos correndo para não serem pegos, né? Isso era um costume antigo e que se preserva na língua, em todas as línguas, né? Quem é o bode expiatório? É aquele que vai levar a culpa por todo mundo. E tinha essa ideia, 2 bodes, um era sacrificado, o outro era levado ao deserto e deixado à própria sorte. Mas antes dele ser levado ao deserto, o sacerdote vinha, botava a mão sobre a cabeça do animal e então depositava ali os pecados do povo. Gente, depositava ali os pecados do povo. Me perdi agora no que eu ia falar, é mole? Tá, e aí ele soltava. Ok. Essa ideia do bode expiatório há de ser comparável a essa ideia da escaparota, ok? Se entende que a origem exatamente é o seguinte, não se faz mais esse ritual do bode expiatório, então se faz esse ritual da escaparota, né? Há uma diferença, porque o ritual do bode expiatório, ele é um ritual coletivo. Era um bode que levava o pecado de todos, o sacerdote ele rezava isso sobre a cabeça do bode, ele levava o pecado de todo o povo. E no caso da escaparota, cada um tem que usar um animal, uma galinha, para poder expiar o seu pecado. Há uma diferença. Bem, gente, em termos ilustrativos, você vai dizer assim, ai, que maldade. Eu acho também que é maldade, não estou dizendo que não é. Mas há muita coisa que a gente também vai ver, há muitos rituais que a gente vai ver, você vai passar lá na encruzilhada, você vai ver lá a galinha lá sacrificada, e tem até algumas ideias que, de repente, você não pensou. Sabe o Dia de Ação de Graças? O Dia de Ação de Graças se comemora na 4ª quinta-feira de novembro, se não me engano. Nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é o dia. Se chama a família, reúne a família para agradecer. Isso tem o rito, a ideia na antiguidade, quando se agradecia pela colheita e tudo mais. Tradicionalmente, nos Estados Unidos, se come o peru no Dia de Ação de Graças. Eu não sei se vocês já repararam que todo ano há uma cerimônia na Casa Branca, que se levam 2 perus para o presidente, e a ideia é que ele teria que liberar um peru, salvar um peru, e o outro seria morto. Olha só que interessante. Hoje em dia, politicamente, em atitudes politicamente corretas,
os presidentes não têm liberado um bode e mandado para matar o outro. Eles têm liberto os dois, o bode, perdão, o peru. Eles têm liberto os dois perus, eles são mandados para uma fazenda para viverem o resto da vida em regalia. O Wellington até discutindo, conversando comigo sobre isso, levantou que, na verdade, a vida desses perus acaba não sendo muito longa, né? Por quê? Porque eles já são criados para serem abatidos. Então, eles não duram muito tempo, porque os órgãos não são... como eles acabam tendo limitações por causa da dieta, de engorda e tudo mais, então eles acabam não tendo saúde, digamos assim, para terem uma vida de regalias, exatamente, para... Mas essa ideia, por exemplo, também do abate do peru, gente, também é outra coisa assim cruel. Há muita coisa que eu não digo que a gente não deve olhar e não deve achar estranho, não deve... Mas a gente tem tanta coisa que a gente precisaria ver das nossas atitudes também para poder repensar, né? Estou jogando ideias para a gente pensar, tá? Vamos lá. Essa ideia de permuta, gente, aí eu vou sair um pouquinho de Yom Kippur para poder mostrar por que a gente precisa assim, ressaltar esses costumes antigos, é justamente isso. A ideia, na verdade, quando se toma um costume e o faz simbolicamente de outra forma, porque, veja só, a gente diz, claro que a galinha ou o galo não tomaram para si os meus pecados. Isto é uma representação, é um simbolismo. Embora muita gente vai dizer, olha, estou limpo porque está lá com o galo. A crença é uma coisa poderosa, né? Essa ideia de permuta, porque é preciso que se mostre também, que se veja que as leis que Deus deu não são leis que deixa para lá que isso não dá mais para aplicar. Há uma necessidade de se mostrar que tudo isso tem sentido e que é importante. Eu vou lembrar um costume judeu só para você entender essa coisa de permuta, de simbolismo, é simbolismo, né? Que é um costume chamado de Pidyon Aben. A gente chama esse da caparote de Pidyon Caparote, resgate das culpas, ou transferência das culpas. No caso, calma que ninguém vai matar o bebê não, tá? O que acontece aí? A gente vai ver uma situação que tem lá a ver com um texto do Antigo Testamento também, que lembra quando os primogênitos foram mortos no Egito, e que os que se salvaram, eles seriam dedicados, então, a Deus, né? Lá do Egito. Então, Deus institui o seguinte, olha, para lembrar essa saída lá do Egito, e que foram mortos, e que os primogênitos devem ser dedicados a Deus, se faz essa cerimônia, que é uma cerimônia muito bonitinha, se faz o seguinte, simbolicamente, se faz a troca da criança, esse bebê é um primogênito por parte da mãe, não do pai. Se ele casado com a mulher for o primogênito dele, mas ela já tiver filho, não se faz essa cerimônia. Essa cerimônia é altamente concorrida e tem aquela ideia, quem assiste uma cerimônia dessa equivale a fazer 80 jejuns. Olha a ideia da santificação aí acontecendo, né? Vou botar para você ver. O que acontece, eles fazem rezas, há um diálogo entre o rabino e o pai da criança, para dizer assim, você quer a criança, então me paga por ela. Então, porque ela deveria ser entregue para trabalhar para Deus, para estar no templo. Então, não tem templo, não tem... Então, o que vai fazer? A criança é resgatada pelo pai. É uma cerimônia de muita alegria. Eu vou botar para vocês verem, porque o bebezinho está na bandeja.
mas tudo confortável, não há maldade nenhuma, altamente concorrida. Geralmente, essa cerimônia, feita em lugar aberto, eles começam a fazer rezas. Eles começam as rezas. É feito em local aberto exatamente porque não é recluso, porque a ideia é que quanto mais assistirem, melhor. Porque é uma cerimônia que resgata uma ordenança divina e ela tem valor para... Aí, ó, ele vai dar o dinheiro em troca da criança. É um dinheiro simbólico. Ó, ele está dando com as bênçãos, então ele entrega para poder receber o filho de volta. E o neném, então, é uma cerimônia, é um ritual. Então ele devolve para o pai e a criança. Tá? Vou passar aqui. Ok? Bem, outra cerimônia, digamos assim, que acontece, essa Pidyon Ben não acontece em Yom Kippur, não, tá? O que acontece em Yom Kippur são as caparote. E aí a gente lembrou o bode expiatório. Eu mostrei essa Pidyon Ben para mostrar que algumas celebrações, exatamente, elas podem não fazer sentido, mas remontam a ordenanças antigas. Uai, você está vendo aqui, o que está acontecendo no meu computador? Tem alguma coisa aqui batendo, né? Pois são as malcote. O que é isso, gente? As malcote, passou aí chicoteando, malcote significa chicotadas. Também é um ritual que é feito somente entre os ultra-ortodoxos. É até bem difícil você ver sobre isso, geralmente, mas lá em Israel. O que acontece com a Malcote? A Malcote é assim, antigamente lá, e isso é narrado também lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 25, 2 e 3. Algum de vocês pode abrir, porque eu não botei o texto aqui? Espera aí. Peguei vocês pelo laço, hein? Abrir Deuteronômio é facilzinho. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar, para que seja açoitado diante de si? Segundo a sua culpa, terá o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que este, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Pois é. É como se fosse uma pena por causa de pecados cometidos. Se recebiam 40 chicotadas, na verdade, não 40, 39. Lê lá para mim 2 Coríntios, a carta de Coríntios, 11, número 24. É um relato de Paulo, que ele vai falar da experiência dele. Ele está lá contando o que aconteceu com ele e ele fala isso daí. Lê para mim. Isabel, por que você está falando em Coríntios, em Novo Testamento? Se você está tratando, eu estou falando por causa do costume da época, tá? Paulo, ele era judeu, fala. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Pois é. Olha, 40 menos 1. Até se usa mais essa expressão do que 39. Se diz até que Jesus também teria levado esse número de açoites. A ideia é que 40 açoites não fariam o sujeito morrer. Muitas vezes até se dizia que o sujeito deveria vir um médico e acompanhar para ver se ele tinha condições. A ideia de chicotear era só penar por causa de um pecado que ele teria cometido, de algum erro que ele teria cometido, e aí ele seria açoitado, né? Recebendo essas chicotadas. Por que não 40 e 39? Porque tem aquela ideia. Imagina que o sujeito está batendo, ele pede a conta e deu 41.
Então, o 39 impede que ele erre. Se ele errar por uma, não feriu a lei, ele também não transgrediu a lei. O que se faz também é simbólico, não se machuca ninguém. Mas se há um questionamento muito grande, também é um costume ultra-ortodoxo, tá? Há uma... Deixa eu ver se... Ó, vai passar o tempo. Vocês vão ver aí. O sentido da lei. É véspera de Yom Kippur. Eu queria mostrar para vocês, está vendo eles com esse vestido, parecendo um vestido, né? Perdão, se chama kittel. Ele é usado em Yom Kippur. Tem aquela ideia de quem veste a roupa branca de linho, como é o santo, né? Naquelas visões, né? Quem são esses de branco vestido que no Apocalipse vai resgatar? O morto também ele é vestido com a mortalha, que também é um manto branco, que dá a ideia de purificação e de santidade. Então, em Yom Kippur, é costume os homens irem para a sinagoga com o kittel. Eu passei, deixa eu voltar para continuar aqui o filme. Desculpa. Isso é véspera. Tomando as rezas, como todos os dias, se preparando para Yom Kippur, fazendo a alimentação, porque não se pode fazer jejum nesse dia, porque o jejum é no Yom Kippur, e é um jejum severo. Simbolicamente, recebe 39 chibutadas. A ideia aqui, gente, é exatamente, estou recebendo a pena pelo meu pecado. Entenda que o que acontece com as comunidades ortodoxas, eles fazem de tudo porque eles querem a santidade, eles querem chegar ao Gan Eden. Então, eu preciso cada vez mais me limpar, me transformar, me tornar, transferir esses pecados. Então, tudo é feito para que... mas eu não me lembro de eu ter pecado, mas existem pecados que a gente comete que a gente não lembra, que a gente não sabe que fez. Eu não sei se magoei, eu não sei... Enfim, tá? Então, aí a gente tem essas questões. Agora a gente falamos da véspera, chegamos em Yom Kippur, tá? Yom Kippur é o sábado dos sábados. Por que nesse sentido? Porque todo o trabalho não é permitido, e é severo, assim, com relação a carregar objeto, tudo. E o que se deve observar? O jejum é severo, inclusive com abstenção de água. Não pode comer, não, menina. O que acontece? Todo mundo tem que fazer o jejum severo? Sim, mas, por exemplo, crianças não precisam fazer exatamente o jejum lá das 25 horas, lá o tempo de oração. Não precisam. É amenizado, porque a criança não entende, fica irritada, etc. e tal. O doente, a mulher que acabou de ter de ter filho, o idoso. Há uma série de pessoas que são liberadas desse jejum severo. Agora, se você é pleno, não tem problemas e tudo mais, o jejum tem que ser completo, gente, inclusive de água. É um problema, né? Outra coisa é que você não deve se banhar por prazer. O que é? Por exemplo, Rio, 40 graus. Né? Cidade Maravilha, purgatório do caos. Olha só. O que acontece?
ou está muito quente, eu vou, ai, que banho gostoso. Não pode, não. É possível haver um banho por alguma necessidade, mas não exatamente porque você está lá se fartando, se deliciando, nada disso. Banho, né? Nenhum prazer exatamente. Deve se abster de passar creme ou óleo no corpo. E por que isso? Porque isso dá sensação de conforto, isso também revigora a nossa vaidade. E esse momento não é para isso, não é para se passar óleo, para, ai, deixa eu ver se eu estou bonita, para aparecer bonitinha na sinagoga, nada disso. A ideia é, de fato, você amortecer a carne. Abster-se de relações sexuais, não botei nenhum desenho aí, né? Abster-se de relações sexuais não pode, né? E a outra coisa que também não se deve usar sapato ou roupa de couro. Por quê? Porque isso significa a morte de um animal. Alguns vão dizer que não se deve usar sapato de couro, porque se diz que por causa do conforto. Bem, alguns sapatos de couro que eu tive foram lamentáveis. Agora tem uma coisa, sapato de couro é mais elegante, enfim, mais caro, mais elegante. O que acontece? A ideia e aí a gente até vai questionar até os rituais que a gente acabou de ver. Se não pode significar a morte de alguém, de um animal, essa ideia de harmonia com a natureza que a gente viu em Rosh Hashanah. Então, isso é importante a gente também pensar, tá? Bem, agora eu vou te dizer uma coisa. A cerimônia de Yom Kippur é uma cerimônia belíssima, belíssima. Primeiro que o local é sempre a sinagoga, o espaço, vai se abrir o Aron HaKodesh, que é o armário onde ficam os rolos, né? O rolo da Torá e os demais rolos ficam ali. É belíssimo. E os cantos também são cantos lindíssimos. Então, não há como não se maravilhar, mesmo com a cerimônia mais simples, com o ritual. Eu trouxe para vocês a primeira oração, que é a oração... a oração que marca muito é a oração desse momento, que é o Kol Nidrei. Eu falei rapidamente na semana passada sobre ele, porque a gente falou da Hatarat Nedarim, que são a confissão de culpas, que na verdade de promessas, né? De você, a absolvição das promessas, que você tinha que ir lá na véspera de Rosh Hashanah, e aí você iria fazer diante de um tribunal, simbólico ali, e você iria, então, fazer a reda para confessar os seus pecados. Essa ideia que a gente até resgata muito, o catolicismo tem muito essa coisa de que herança judaica, né? De dizer que antes de momentos especiais, Natal, Páscoa, faz um momento de confissão e tudo mais. O Kol Nidrei, ele vai se diferenciar dessa prece de Rosh Hashanah, porque o Kol Nidrei, ele é uma prece comunitária. Então, ele é uma prece que diz, todas as promessas que eu fiz, eu vou, então, agora pedir a absolvição de Deus. Vamos lembrar que na Idade Média houve muita colocação com relação a esse Kol Nidrei, porque se dizia assim, o judeu fez o empréstimo, não vai querer pagar porque ele fez lá a reza, e ele está dizendo, então ele não vai pagar a dívida que me deve. Aí ia lá, matava o judeu por causa disso. Não é isso. As promessas, geralmente, são até com relação a Deus. Por quê? Porque essa prece tem a sua razão de ser, principalmente por causa da Inquisição Ibérica, né? 1200. Por quê? Porque Portugal e Espanha, o Tribunal da Inquisição começou a se desenvolver por lá, e a caça aos judeus foi, assim, terrível. E o que acontece com os judeus nessa época?
Eu não sei se você já ouviu a expressão marranos, ou cripto-judeus, ou cristãos novos, ou pseudo-cristãos. Muitos judeus, porque era assim, se você é judeu, você vai morrer, né? Você tem que ser católico. Então, você tem que se converter. O judeu, para não morrer, ele fazia o quê? Ele se convertia. Mas, escondido, ele continuava a desenvolver as suas crenças, desenvolver as cerimônias, a tomar uma história muito bonita com relação a isso. O que acontecia? Isso daí, muita gente vai dizer assim, isso é falta de fé, eles tinham que dizer que não se convertiam. Existia uma implicação muito grande aí que a gente tem que considerar. Quando ele dizia, se ele dissesse, eu não vou me converter, eu vou continuar judeu, eu sou judeu, não vou me converter, ele tinha os bens dele tirados, ele tinha, a família dele toda era perseguida, havia uma implicação muito além do indivíduo. Então, ele tinha que ir lá e professar a fé católica. Ele tinha que dizer que cria em Jesus, que cria exatamente. Então, para o quê? Para conseguir viver, para manter a vida. E o que acontece? Essa cerimônia do Koine Drei, segundo historicamente se fala, a ideia é exatamente que ela libera principalmente essas promessas que eu tenho que fazer porque eu precisei fazer em prol da vida. Novamente, é preciso... o mártir, necessariamente, não é só aquele que... O mártir é aquele que morre pela fé, né? Seria uma tolice eu dizer que não. Mas, exatamente, nem sempre você precisa exatamente morrer pela fé, mas, de alguma forma, manter os princípios. E era isso que os judeus fizeram nessa época, uma época triste, enfim, mas tá? Essa prece, gente, ela é, assim, belíssima, tá? Aqui eu trouxe uma, não é grande, que é cantada pela Angela Burdal, na Sinagoga Central de Nova York. Isso daqui foi em 2013. Esse ano, as sinagogas fizeram serviços online, as ortodoxas não fizeram serviço, né? Cada um fez do jeito que pôde na sua casa. Eu quero que você observe uma coisa. O armário está aberto, tem ainda 2 rolos aqui. Mas aqui atrás, você vê que tem pessoas que estão com o rolo aqui dos livros sagrados. O que se fazia? Ao cantar, uma prece cantada, se tinha atrás de si, praticamente, a cerimônia de Yom Kippur, o armário fica aberto. É assim, muito bonito, a visão dos rolos, é uma forma como se dissesse, os portões do céu estão abertos. E aqui nessa representação do Koine Drei, essas pessoas aqui atrás, elas vão simbolizar um tribunal. Então, a pessoa, ao rezar, a pessoa pela comunidade, a comunidade acompanhando, eles vão estar pedindo absolvição coletiva. E eles, então, estão funcionando aqui como juízes, dando essa absolvição. Vou continuar para que a gente possa apreciar. É um lamento, é lindíssimo. Vocês vão ver aí a sinagoga ao longe, em determinado momento. Não é grande o vídeo, não, tá? Uma prece aramaica.
Vocês vão ver agora a sinagoga ao longe, do fundo da... É belíssimo. Eu vou cortar pelo tempo. Eu lamento, mas vou cortar pelo tempo. Se alguém quiser depois... O Colin Day, aqui está o texto em hebraico, né? Que na verdade em aramaico. Você vai perceber que o texto é aramaico porque ele termina muito com as letras em Aleph e Nun. Não é muito diferente do hebraico, ok? Mas você vai ver que tem algumas características próprias. E a tradução fica: todas as promessas, proibições, autoimpostas, juramentos, consagrações, restrições, interdições ou quaisquer outras expressões equivalentes de promessa que possamos prometer, jurar, dedicar para uso sagrado, ou proibirmos-nos, desde esse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha-nos para o bem. Desde já nos arrependemos de todos eles. Assim sendo, estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, declarados nulos e sem valor e sem força nem efeito, que nossas promessas não sejam consideradas promessas, que nossas proibições autoimpostas não sejam consideradas proibições e que nossos juramentos não sejam considerados juramentos. Olha só que interessante. As proibições não sejam consideradas proibições. Não é só as promessas. Ou seja, eu não posso manter a minha fé, mas eu mantenho em secreto. Ou seja, não sejam consideradas proibições. É assim, belíssimo, né? Tem esse respaldo histórico. Vou ainda chamar a atenção para uma outra prece, que é o Vidui, que é lindinha, lindinha. Ela é cantada, o Razan, o cantor litúrgico, canta, e a comunidade repete. É bonito, mas ele tem um valor didático. Eu vou passar primeiro para vocês verem também uma parte, mas ele é rápido, mas é bonito, bonito. Ay, 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 Comunidade. Vou cortar também por causa do tempo, é lindo. Ele é uma confissão de pecados, olha só, como se valoriza. Na verdade, ele não é uma oração especial de Yom Kippur, mas no Yom Kippur, ela é mais completa, ela tem acréscimos. Opa! Eu quero que você repare que ele é um poema, Achamnu, Pagadnu, Gazalnu, Dibarnu, Dofi. Olha só, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain. Ele é um poema alfabético. A ideia, gente, é que ao pegar até o final, olha, Zain, Ret, Tet, aqui no caso é uma expressão, né? Tafal no Sheker. Nos associamos à mentira, né? Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Sad, Kof, Resh, Shin, Tav. O alfabeto. A ideia é o seguinte: ao fazer essa oração, eu estou dando conta de todas as possibilidades de pecado. É uma confissão de pecado, que é uma confissão coletiva também, e ele dá conta, olha, eu vou botar aqui para você ver a tradução. Somos culpados, nós traímos, roubamos, falamos hipocrisias, pecamos, fizemos outros errarem, transgredimos, extorquimos, juntamos-nos à mentira, aconselhamos para o mal, fomos enganosos, escarneamos, nos rebelamos, provocamos a Deus, nos afastamos de Deus, tornamos-nos pervertidos, pecamos intencionalmente, fizemos outros sofrerem, fomos obstinados, fomos malvados, corrompemos-nos, nos tornamos abomináveis, nos afastamos e não fomos impedidos por Deus. Qual é a ideia aqui? É que o livre-arbítrio é que fez com que a gente fizesse isso. Na verdade, Deus deixou que a gente fizesse aquilo que você quis fazer. Então, essa prece,
junto com o Alret, que também ele é uma confissão, é outro assim, texto bacana. Eu não vou prolongar, gente, já tem mais. E o Avinu Malkeinu, que é outra prece, eu tinha posto aqui, mas não vou botar para ouvir. E a cerimônia de Yom Kippur se termina com a Neilá, né, que é a prece que, nesse momento, vai se fechar as portas do Aron HaKodesh. Vão se fechar as portas, perdão, do Aron HaKodesh. E aí, o que acontece? A partir dali, acabou. Rezou, não rezou, agora vai ter que esperar pela misericórdia para o ano que vem você pedir perdão. Olha só, gente, é muita coisa aqui, tá? Eu não vou botar, não, é o Avinu Malkeinu. O que acontece? A gente vai fazendo isso daqui, a gente vai... Eu fico fascinada com tudo isso, fico encantada com tudo isso. A Maria Vitória está aqui. Maria Vitória, é uma honra ter você aqui. É uma honra ter vocês todos, né? O Dilermano, a Rebeca, o Padre Benedito, que esteve acompanhando semana passada. Não estou vendo no Face, mas eu sei que aqui o meu agradecimento, meu carinho. A Antônia, a mãe da Vitória, a Maria Isabel. Eu sei que tem muita gente. É fascinante a gente trabalhar com isso, gente, porque às vezes é difícil selecionar o que eu quero botar aqui, porque é tanta coisa bonita, é tanta coisa interessante. E aí a gente vai fazendo. E aí? Opa, Benedito Jales, o Padre Benedito, Padre, sua bênção. Isabel, mas eles acreditam na ressurreição? Acreditam. Acreditam na ressurreição, sim. Mas eles não acreditam exatamente como acreditam católicos, ou a ideia também não vai ser com esse mesmo corpo, também não acreditam que... A gente também tem algumas diferenças de crença na ressurreição, né? Nem todos creem da mesma forma. Alguns acham que assim que morrem já vão ter um novo corpo, outros não. No judaísmo também vai ter assim, uma divergência. É isso que eu estava falando para o senhor, padre, para todos aí, que essa declaração, essa expectativa na ressurreição, ela é declarada na confissão de fé judaica. Então, não é como o católico ou o evangélico dizer, eu creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna, que é o credo apostólico, ou nos credos que se fala na igreja. O judeu, ele repete as 13 regras de fé de Maimônides. Creio com fé ampla que Deus é anima a mim, né? Mamim. Eu creio que Deus é o criador de tudo, eu creio que ele é o único, eu creio que Deus não é corpo, creio com fé plena que ele é o primeiro e o último. E na 13ª declaração, no 13º creio, vai dizer, creio com plena fé na vinda do Mashiach, mas isso está dependendo da vinda do Mashiach, quando ele virá trazer o seu reino, e aí dará um novo corpo a essas almas que já estão no Gan Eden. Existe, sim, essa expectativa de ressurreição. Tá? Vamos lá, vou aproveitar aqui, meninos, vou terminar... todos os anos eles têm que se confessar. Olha, Vitória, você fez essa pergunta e muito importante pelo seguinte, não é todos os anos, não. As confissões ocorrem todos os dias nas preces. É que, nesse momento, a confissão é a mais ardente. Vamos lá. Eu sei que a Vitória é católica. Vitória, quando chega na época por exemplo, de Natal que vai chegar, o que se faz nas igrejas? Se faz até aquele calendário de confissões. Se incentiva mais o povo a fazer confissão. A ideia da confissão dessas preces, desse vidui que eu li aqui para vocês, outras preces também são feitas, confessando pecados, pedindo perdão, são feitas diariamente, nas preces da manhã. Tá? Alguns dias com maiores, outros dias não tão grandes assim, mas todos os dias são recitadas. A confissão, na verdade, ela é diária.
tá? A expectativa de purificação, ela é diária, tá? A ideia do Cristo é essa também, né? O Cordeiro para expiação, sim. A ideia que o cristianismo faz é justamente a substituição, gente. Olha só. Ele substitui vamos fazer. Eles pegam o galo, a galinha, para substituir o bode expiatório. Jesus é o bode expiatório para o cristianismo, tá? Fazendo essa leitura, Jesus é o bode expiatório. Ele, na verdade, ele é que assume o pecado de todos e para dar o livramento a todos. Essa ideia mesmo, é essa a ideia do Cordeiro, tá? Da mesma forma que é o Cordeiro, que o sangue do Cordeiro que é marcado nas portas, né? Olha só, lá na semana passada a gente falou que em Rosh Hashanah se tem o chifre, lembrando o Cordeiro que substitui Yitzhak na cena do sacrifício lá, da amarração porque não acontece o sacrifício, né? Abraão só amarra e aparece o Cordeiro. Quem é que livra Isaac? O Cordeiro, que é mandado por Deus para poder libertar. Essa ideia é que vai ser levada ao cristianismo como substituição dessas ideias que foram preparadas ali. Gente, eu demorei a beça, né? Meninos, tem alguma pergunta lá no Face? Ó, tá Não. Oi. Não, as perguntas que fizeram lá no Face eu coloquei aqui pra gente no chat. Só muitos elogios. Claro, a sua excelente palestra, como sempre, a sua excelente fala. Que isso? O padre mandou um abraço para você, o Benedito. Grande abraço, meu maior carinho. Tá, agradeço a todos vocês. As perguntas que foram feitas lá vieram para cá. E não tem mais nada lá, não. Uma pergunta agora aqui do Rafael Arcanjo, se a live vai ficar disponível gravada, vai sim, tá gravada. A Suzete ainda fez uma pergunta. As religiões tornaram os apócrifos proscritos? De certa forma, sim, porque, na verdade, as religiões elas precisaram definir um corpo de cânon, gente. Esse é que é o problema. Não dava para... Olha só para você ter uma ideia, e não são todos. Eu comprei esses 3 volumes de apócrifos. Ó, tá vendo aqui? Aqui tem um monte de apócrifos e pseudepígrafos. Olha só, gente, se a gente for pegar todos, tem que definir alguma coisa e outra coisa. Tem livro exatamente que fala coisas diferentes. Não pense que toda essa literatura apócrifa, ela fala tudo na mesma direção. Não fala, gente. Cada um apresenta uma ideia diferente. Então, é difícil você dizer que todos vão ser... Eu vou aceitar todos. Nenhuma religião vai ter isso. Tá? Nenhuma religião vai ter esse aceite. Existe, inclusive, uma facção judaica, uma seita judaica, que eles só acreditam na Torá. Não consideram como cânon o resto do Tanar. Olha só que interessante. Isso é só para a gente... Na verdade, toda religião tem que definir um corpo de livros como base. Senão, gente, não tem como. Aí é uma questão de... Né, um professor, quando define a sua linha de trabalho, ele vai definir determinados livros que vão apontar para aquilo que ele quer falar. Outros livros podem falar outras coisas totalmente contrárias. Ele não pode dizer, eu aceito todos os livros que são falados sobre esse assunto. Então, isso é importante até, né, Sudete? Sudete, obrigada aí pela sua pergunta. Vai lá, meninos. Mais alguma coisa? Não. Não. Isso. Não tem nada. Não, só uma última mensagem do Benedito, dando parabéns a todos. Seria sempre bom se todos tivéssemos essas reflexões. A gente vai ter outras oportunidades. Eu agradeço. Na verdade, a oportunidade são vocês que dão quando participam, quando vêm, quando assistem, quando marcam a presença. E a gente também se sente honrado
porque é uma forma de mostrar também que a universidade, ela caminha com a sociedade, né? E é assim, muito bonito, porque a gente sabe que a gente tem um papel importante na formação do cidadão, né? Então, isso, gente, é importante que vocês estejam presentes e vocês possam ver isso, possam ver que a universidade é um local de construção de ideias, de pesquisa, de mostrar um caminho para frente, tá bom? Finalmente, a Antônia Benta agradece a vocês, Isabel, por proporcionar a oportunidade de conhecer um pouco da riqueza da cultura hebraica. A Antônia está no meu coração. Antônia, muitíssimo obrigada, tá, por todo o carinho, por prestigiar esse evento, né, naquilo que a gente pôde estar aí. Eu fico feliz, tá? Fico feliz aqui também a Tainá, teve aqui a Rebeca, o Dilermano novamente. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Obrigada novamente, Vitória e Wellington aí. Eu estive à frente, mas vocês estão aqui comigo participando disso tudo. Vamos então encerrar, né? Vamos encerrar. Um abraço a todos, obrigado pela presença. Obrigada. Ok. Gente, obrigada, boa noite. Outros eventos, acompanhem lá no Face, no Hebraicando, tá bom? Muito obrigada.